pegando um copo de água com a mamãe. A pessoa foi pra praia, chegou cansada, não tomou. Oi, Andréa, foi a primeira a chegar. Eu quero água gelada. Pare. Foi a primeira a chegar, Andréa. Eu tava aqui dizendo que eu fui pra praia hoje. Cheguei cansada. Não tomei. Nicolas, eu quero água gelada. Toma aqui. Não. Oi, Vinícius. Não. Como é que se diz? Não botei um brinco, não botei um batom. Cansadíssima, porque praia deixa a gente quebrada. Né? Verdades Pretas chegou. Muito bem, não vacilou. Renato. Lu também. Lu tá sempre aqui, né, Lu? Cristiano. Mina. Que bom ver vocês aqui. Mais uma quinta-feira. Pega pra mim esse livro meu que tá, acho que ou tá em cima da mesa ou tá em cima da cadeira. Hoje nós vamos falar, o tema é: negros no BBB são filhos dos negros da TV. Obrigada, Moura. Deixa eu botar aqui pra poder sustentar. Deixa eu ver se consegue sustentar o celular. Você fecha a porta pra mim, por favor? Ai! Vamos lá. Todo mundo aí. Eu estava pensando ontem na praia, né? Conversando com Liliane. Liliane me agrega muito. A gente conversa bastante e a gente troca umas ideias bem boas, assim, sabe? Oi, Luiz. E a gente estava conversando ontem, eu não me lembro qual foi o tema, mas eu estava pensando sobre as pessoas negras que estão... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu nunca sei, porque como eu tô aqui, eu tô com um abaiome. Estou aqui com um ventilador, que aqui faz muito calor. E eu acho que abafa a minha voz. Apesar de eu ser uma pessoa que fala muito alto, né? E aí eu tava conversando com ela e lembrando, né? Como a gente vê a galera do BBB... a galera do BBB não, a galera preta que tá na Globo, que são artistas, esculhambando assim. Que bom, então tá me ouvindo, né? Oi, Joe, ainda bem que você veio. E eu lembro dessa... de alguns pretos falando mal de Nego Di, de Carol, negros artistas assim, pedindo a saída de Nego Di, de Carol, por conta das coisas que eles fizeram na casa e falando. Eu já disse que eu não passo pano para nenhum deles, porque eles são tudo ordinário mesmo. Mas eu tô falando dessas pessoas que estão na Globo, todos aqueles que estão na programação da Globo, que estão lá fazendo novela, programa, jornalismo e tal, todas essas pessoas que eles não têm nem moral para falar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o tema é: negros no BBB são filhos dos negros da TV. E aí eu coloquei algumas coisas aqui pra gente introduzir, né? Primeiro um meme que eu vejo muito no Facebook, que me incomoda demais. Eu já vi em 3 grupos e tem me incomodado muito. O meme diz assim: a próxima vez que vê um menino negro, fale que ele parece um empresário, um advogado, um jornalista, um engenheiro e não só um jogador de futebol.
Meninos negros podem ser excelentes em tudo, não só em esportes. Toda vez que eu vejo esse meme, eu vou lá, faço questão de responder. Porque eu digo assim, a gente sempre pega um paradigma branco para conduzir as nossas coisas, né? A gente pega, a gente acha que sim, nossos meninos não precisam ser só jogadores de futebol, não precisam ser só pagodeiros. Mas aí a gente vai e pega um paradigma branco para que esse menino seja. Então você tem que, para você ser um menino de sucesso, oi Pri, você tem que ser jornalista, empresário, engenheiro ou advogado. É um paradigma branco. Porque esse jornalista, esse engenheiro, esse advogado, esse empresário vai trabalhar para quem? A gente está falando desse homem ou mulher ideal, né? Nosso paradigma de sucesso é branco. Não conseguimos enxergar além da lente que o branco nos ensinou. A pessoa vitoriosa é dócil, cristã, tem títulos acadêmicos e faz algo que o branco valida. Até quando fazemos algo considerado negro, tem que ter validação do branco para ter efeito. Por isso, só valorizamos um bom cantor, uma manifestação cultural, quando ela é dita e usada e tem selo branco. Quando ela é usada pelo branco, quando ela é mencionada pelo branco, as quedazinhas. Então, o que acontece? Quando a gente valoriza algo nosso, a gente só valoriza quando a gente vê o branco valorizando, né? Até como a gente não aprendeu a se amar, a gente só ama aquilo que o branco diz que é bom. Repare, acompanhe meu raciocínio. Quando é por isso que supervalorizamos pessoas pretas que estão na Globo. Porra, você viu fulano agora é apresentador de tal telejornal. Você viu ciclano agora tá em tal novela. Poxa, a Globo tá botando gente preta lá e tal. A gente só valoriza quando eles falam, sabe? A gente não valoriza as nossas manifestações, as nossas coisas, até porque nós somos ensinados que a nossa cultura é folclore. Não foi assim que a gente aprendeu? Né? Quando chega agosto, que tem um folclore, o que tem nas escolas? Samba de roda, capoeira, não é isso? E tudo isso é folclore? Capoeira, samba de roda, maracatu, é folclore? Não, é a nossa cultura. Mas nós estamos debaixo de uma definição branca das coisas, sabe? E quem define que o menino negro, ele só é um homem de sucesso, que a mulher negra, ela só é uma mulher de sucesso se ela for engenheira, jornalista, advogada ou empresária, é o branco, sabe? Isso é um paradigma branco. Aí eu digo assim, quando você vê um menino, uma menina negra, diga pra ele, diga pra ela que ela pode ser tão forte quanto a rainha Zinga, que ela pode ser tão bonita quanto... Aí a gente pega uma referência negra, que ela pode ser tão eloquente quanto o Malcolm X, sabe? Que ela pode ser, vamos dizer assim, tão altruísta quanto o Garvey, que ela pode fazer grandes coisas pelo povo dela. A gente não parte desse paradigma, a gente parte de um paradigma branco, de que ela vai ser, essa criança pode ser um jornalista, pode ser um empresário, pode ser um advogado e um engenheiro, como se, por exemplo, as mulheres que cozinham dentro de terreiros fossem menos importantes do que uma advogada, sabe? Como se pessoas que trabalhassem dentro das nossas comunidades e que não é engenheiro e que não é advogado, não é jornalista e não é empresário, fosse menos importante do que quem é. A gente parte de um paradigma branco, de uma lente branca para definir o que é importante e o que não é, sabe? Então a gente diz assim, não precisa ser jogador de futebol, mas ele pode ser o quê?
E o que esse menino pode ser, além de um profissional? O que ele pode ser para a sua comunidade? A gente poderia criar um paradigma assim, para que as crianças aprendessem a ser importante para a sua comunidade, para o seu povo. Olhe, quando você crescer, independente do que você queira fazer, faça bem e faça para o seu povo, sabe? A gente poderia dizer para ele, não almeje ter uma vida branca, não almeje a melhor casa dentro do paradigma do branco, porque a melhor casa dentro do paradigma do branco é dentro de um condomínio de branco. Exatamente, Joe, é sobre isso. Desde pequeno nós queremos nos sentar na mesa dos brancos. Você tá entendendo? Quando a gente fala isso para uma criança, a gente ensina para ela a olhar com a lente branca. Olhe, meu filho, quando você crescer, você pode ter essa casa, você pode ter esse carro. A gente faz com que ele passe a vida girando em torno de viver uma vida branca, de trabalhar pro branco, de perseguir ter a vida que o branco tem, sabe? E aí, por que eu introduzi isso para falar sobre o fato de negros que estão na TV serem os pais dos negros que estão no BBB, de serem a mesma coisa? É porque são eles que nos vendem esse produto. Nós passamos a vida inteira comprando ideias, produtos. Não sei como é que tá para vocês. Eu não sei se eu desligo o Wi-Fi. Toda hora dá uma pausa aqui. Sim, em Deus um branco. Na minha internet, porque o Wi-Fi aqui toda hora tá dando queda. Então a gente passa uma vida comprando produtos, ideias e modos de viver branco. Já botei nos dados móveis. Branco. Porque esses produtos nos foram vendidos pelas Xuxas, pelas Angélicas, pelas Ana Maria Braga, pelas Elianas da vida, não é isso? E hoje a gente acha, por causa dessa noção ridícula e tosca de representatividade, que alguma coisa mudou. Mas o paradigma é o mesmo, só mudou o rótulo. Ontem a gente comprava ideias, modos de viver e produtos vendidos por brancos. Hoje, quem nos vendem as ideias, os produtos e o modo de viver do branco é o preto. Seja bem-vindo, Evangivaldo. Repare, a gente continua comprando as mesmas ideias, os mesmos produtos e os mesmos modos de viver que os brancos nos venderam desde sempre. Só que quem nos vende hoje é uma pessoa preta. Então o branco, ele não precisa mais colocar a cara dele para lhe vender. Ele pega um negro para fazer esse papel, para vender esse produto pra gente. Esse modo de viver, essa ideia. E a gente compra isso feliz e satisfeito porque é um irmão que está vendendo e a gente acha que está mudando alguma coisa. A única coisa que está mudando para o irmão, a manutenção financeira dele, né? E só. Nós continuamos nesse ciclo de alienação. Porque o produto é o mesmo. Quando você compra uma novela, as ideias de uma novela, as ideias passadas no telejornalismo da Globo, nos programas da Globo, você está comprando um modo de ser, você está comprando um conceito de vida, você está comprando produtos que, primeiro, vai enriquecer os brancos, porque são eles os donos dos grandes conglomerados, não é? E você está comprando também a sua alienação. Porque, veja bem, quando uma atriz negra diz que ela arruma um cabelo em tal salão, esse salão não é a da sua vizinha, que é retada, que arruma o cabelo, que faz dread e tal. Esse salão é de um mangangão rico, sabe? Que é bege, mas que se diz preto para poder ganhar você na falsa representatividade, sabe? Quando ele... Oi, Hudson, quando você
Chegou atrasada, né? Mas chegou, né, Pri? Quando você vê esse irmão vendendo uma margarina, um creme dental, tudo que ele tá vendendo para os grandes conglomerados. Ele não tá vendendo para o seu vizinho, sabe? Que tem uma mercearia, que tem uma horta, que tem uma frutaria. Não. Todo modo de viver que eles vendem é branco. Ninguém tá ali vendendo panafricanismo. Ninguém tá ali vendendo amor ao seu povo. Ninguém tá ali vendendo a sua história real, a sua cultura. Inclusive, eu comecei a assistir uma série chamada Sankofa na Netflix, né? E as pessoas se iludem muito quando vê o nome Sankofa, acham que é uma coisa muito legal. Oi, Evi! E aí eu vejo muitos professores indicando, mandando os alunos assistirem, mas eu fico muito pé atrás quando eu vejo algo que é validado pela Globo, pela Netflix. Eu vou assistir para poder fazer a crítica. Eu ainda não vou fazer a crítica hoje, porque ainda falta alguns episódios para assistir, mas eu já posso lhe dizer que é algo que conta uma história preta numa lente branca, numa lente integracionista. Entendeu? Ai, Vinícius, ainda bem que alguém disse, né? Porque o que eu tô ouvindo de gente falando bem, sabe? Muita gente falando bem, muitos professores. Tem um grupo chamado Contações de Histórias Pretas, que muito professor, muita gente indicando e mandando os alunos assistirem. E eu vou fazer a crítica a eles, mas eu não vou fazer hoje, porque o nosso tema hoje não é esse. E vai ficar muito longo o vídeo se eu for falar sobre ele. Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que tudo que a Globo vai te vender, que a Netflix vai te vender, pode ter até uma pinturazinha preta por fora, mas é algo que não nos liberta. É algo que não contribui. Se decepcionou, né, Pri? Eu também. É algo que não contribui para que você pense em ter liberdade, para que você se fortaleça enquanto povo, enquanto comunidade, nada. Sabe? O cara branco dançando no meio do meu povo, que tristeza. Pois é, muito invasivo. O colega professor queria que fosse ponto de partida para a discussão e eu discordei. Uma série que ela parte do ponto e gira em torno desse ponto chamado escravidão, ela não nos serve. Se eu e você assistirmos, a gente vai tirar algo de bom sangrando, apertando muito, sabe? Mas a pessoa que ela já tem uma visão da Globo da vida, que já é alienada e assiste Sankofa, piora tudo, sabe? Piora tudo, é ladeira abaixo, é jogar todo um trabalho fora, sabe? Então, eu tava pensando sobre, toda hora eu tenho que levantar, porque essa cadeira que eu tô sentada aqui é dura de madeira, e a pessoa é grande, né? Tudo que a gente assiste na Globo, tudo que a gente vê, os nossos irmãos que estão lá fazendo, não nos ajuda em nada a crescermos enquanto povo, a nos pensarmos como comunidade, a nos fortalecer. E aí eu fiquei olhando a foto desses irmãos e irmãs que sei nem se eu posso chamar de irmãos e irmãs, mas eu falo porque são pessoas negras, né? Que estão na Globo, e eu fiquei olhando pra cara deles assim, no Google. Eu baixei a foto de vários, assim, porque eu ia fazer isso como texto. Depois eu disse, não, eu vou fazer como vídeo, vou fazer como live. Olhando pra cara de Maju, de Érico Braz, de Jéssica Ellen, de Thaís Araújo, de todo mundo que trabalha lá, né? Eu baixei a foto de todo mundo que trabalha na Globo, né? Ah, sim, Lu, todos eles. A gente indica assim os filmes pretos e tal. Esse daí, Bem-vindo a Melly Gomont, né? E outros filmes, mas
você tem que ter um olhar muito apurado para não cair nos engodos que eles nos vendem, sabe? Muito. Porque, por exemplo, Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo são histórias verídicas, mas são histórias integracionistas com salvadores brancos, sabe? E a gente precisa de histórias que sejam contadas nos mostrando realmente que nós somos protagonistas da nossa história e que a nossa história não começou com a escravização, não começou na colonização. A gente precisa de uma história também que seja contada, que diga que tudo que o colonizador nos trouxe de legado é uma desgraça, sabe? Eu repudio tudo, esse nariz que o povo diz a mim que é de branco. Todo mundo diz assim, ah, Manu, mas você tem um nariz de branco. Apesar de eu não conhecer o branco que atravessou a história da minha família. Porque a minha família eu conheço, todo mundo que eu conheço, até a geração que eu conheço, é índio e preto. Não conheço ninguém branco. Mas dizem que esse nariz meu é de branco. Tem gente que faz questão de dizer que vê traços brancos em mim. E eu digo pra pessoa assim, ó, eu repudio, amaldiçoo tudo que for de branco que esteja na minha genealogia. Todo o atravessamento branco na minha história, eu repudio, não quero saber, não vou louvar, não vou agradecer. Renego. Porque eu sei que qualquer atravessamento que tenha ocorrido não foi voluntário. Foi fruto de violência ou de colonização. Então não quero, não faço questão. Sabe? Então a gente precisa ter isso muito fechado. Porque a gente vive se alimentando de histórias integracionistas. De histórias que não revela quem é o nosso inimigo. E que trata o nosso inimigo como se não fosse tão culpado assim. Sabe? E não é bem assim as coisas. A gente precisa estar atento a essas coisas. Então a raiva que eu fiquei dessas pessoas negras que estão na Globo e que ficam criticando o Nego Di. Isso, Vinícius. Eu fiz o teste agora na Genera. Deve chegar o resultado essa semana para saber de quais países a minha genealogia vem, né? E eu tenho certeza, eu tenho certeza que se tiver alguma coisa de branco lá, foi atravessamento de violência, porque eu não vejo branco na minha família e repudio qualquer um que apareça. Não quero saber, entendeu? Então, eu fiquei olhando para a foto dos irmãos negros que trabalham na Globo e fiquei assim, rebanho de desgraça. Tudo que está acontecendo hoje no BBB, tudo que Carol fala, que Nego Di fala, vocês são culpados também, sabe? E eu vou falar sobre isso agora, né? Deixa eu mudar aqui. Eu botei aqui. Passamos a vida admirando pessoas brancas, nos vendendo ideias e produtos e modos de viver branco. E hoje mudou o rótulo, a embalagem, que agora são os pretos que nos vendem, né? Compramos as mesmas ideias e produtos e modos de viver branco, só que é vendido por pessoas pretas. Então não houve nenhuma mudança de paradigma. Quando digo que obras como Amarelo só servem para alimentar o sistema racista, mantendo o poder na mão dos brancos e nos mantendo anestesiados olhando para o telão e querendo ser Emicida e estar no Teatro Municipal, estar na Globo e na Netflix, é sobre isso. Sabe? Quando você vê Afronta de Carol Conká, quando você vê Amarelo de Emicida, quando você vê uma novela que a maioria é negra, você está comprando um produto branco e se alienando. O que esses irmãos e irmãs estão fazendo esse tipo de show, esse tipo de programação, é nada mais, nada menos do que ajudando o sistema a se manter na mão dos brancos, sabe? Esse sistema racista. E ajudando esses brancos que criaram e se beneficiaram do sistema racista a nos manter pacificados e alienados, desejando estar nesse espaço. Porque o desejo de qualquer menino famoso, que fica famoso na internet, que canta bem o rap, que faz alguma coisa de muito bom,
é estar nesse lugar. Repare que quando a Globo percebe que uma pessoa é muito boa na internet, chama logo, né? Chamou Emicida, chamou Tiamar, chamou Yuri Marçal, né? Vocês lembram de Yuri Marçal no programa com Bial, né? Então, eles chamam porque não apresentam ameaça e porque aquela pessoa é um potencial vendedor de coisas brancas. É preto, é retado, faz muito bem, quer ser famoso, quer ganhar dinheiro. Então venha pra cá que a gente vai te comprar e você vai vender a nossa ideia, o nosso produto e o nosso modo de viver, sabe? E aí, quando você vê Emicida lá dentro do teatro, tendo assim 10 pretos dentro do teatro, que ele disse que levou os pretos lá pra dentro, quando você olha, a maioria é branca, e você vê que tem um telão do lado de fora, e quem tá do lado de fora é preto, olhando para aquele telão e querendo ser Emicida, e querendo um dia estar no Teatro Municipal, um dia estar na Globo, um dia estar no GNT, um dia estar na Netflix, sabe? Isso tudo é um ciclo de alienação, sabe? Os brancos estão usando o BBB, estão destilando racismo embutido de ódio contra os pretos. E ainda tem gente que casa ou namora com pessoas brancas. Eu odeio gente branca. Eu odeio. Faço minhas as suas palavras, sabe? Eu peguei um ranço de branco tão grande que eu tava numa pastelaria esses dias comendo e tinha uns brancos cantando música de Olodum, de Timbalada, música que falava de axé, que falava das nossas coisas, música de Alcione, tudo errado, um bocado de idiota se achando os desconstruídos, né? Aqueles que valorizam a cultura preta, um bocado de urugu, só sabia a primeira frase, o resto ficava cantando. Vocês lembram de Alcione e Faustão cantando Evidências? É igualzinho. Ai, não é o que, Pri? Branco chorando com o punho cerrado, gente. É muita chacota. É muita chacota. Então, esse tipo de obra não serve pra nada, a não ser pra nos alienar, porque o menino da favela, ele vai querer estar no lugar de Emicida, ele vai querer estar no lugar de Lázaro, ele vai querer estar no lugar de Thaís, a menina vai querer ser jornalista da Globo igual a Maju. E que desgraça é isso? Sabe? Que desgraça! Eles não querem ser pretos, eles não querem ter uma vida preta, eles não querem olhar para os seus, se relacionar com os seus, amar os seus, construir uma nação africana. Eles querem ser globais, sabe? Isso é muito foda, gente. A gente não entende o quanto isso é ruim para nós, sabe? Boa noite, Cláudia. Aí, nossos irmãos que estão na Globo estão nos vendendo o produto, ideia e o modo de viver branco e ajudando o branco a nos manter alienados na neoescravização. Por isso essa negrada que consegue se tornar um cantor, um comediante, ou seja lá o que for famoso, chega lá no BBB reproduzindo branquice, reproduzindo valores de opressor, pois eles não conhecem outro paradigma que não o branco, sabe? A gente passa a vida inteira assistindo novela da Globo, programação da Globo, jornalismo da Globo. Passa a vida sendo oprimido pelo branco. Passa a vida girando em torno do branco como um cachorro olhando para a vitrine do frango assando. Sabe? A gente vai reproduzir o quê? Branquice. Sabe? A gente não consegue enxergar um outro modo de viver, gente. Preste atenção. Você acha que se Nego Di não tivesse se integrado com o branco, não fosse do sul, não se alimentasse tanto de branquice, e ele olhasse para Arlindo Cruz como irmão, você acha que Nego Di ia fazer piada com Arlindo Cruz? Você acha que ele não faria piada com ele, nem se ele tivesse hospitalizado, principalmente ele estando? Sabe?
A gente precisa enxergar isso. Que essa pessoa que fica famosa e que faz uma merda dessa, ele faz porque ele se alimentou a vida inteira de modos de viver branco. Porque uma pessoa que ama o seu povo, que ama o que é, ama a sua pele, ama seus traços, ama a sua cultura, a sua história, ele jamais vai fazer uma piada tosca daquela com um irmão que está hospitalizado. Você acha que se Carol Conká não tivesse se alimentado de branquice a vida inteira, de opressão a vida inteira, ela ia tratar Lucas como um cachorro, muito pior, cachorro não que a gente trata bem, como desumanizando Lucas daquela forma, tentando reproduzir a opressão, porque ela não pode ser opressora, ela não pode ser racista, sabe? Exatamente, André. Esse veneno é injetado na gente o tempo inteiro. E a gente chega num lugar daquele e reproduz isso. A gente reproduz opressão porque nós só sabemos fazer isso. Nós somos oprimidos o tempo todo, sabe? E a gente olha para esse modo de viver branco e reproduz ele. Sabe? A gente quer ter a vida do branco, então nada mais fácil do que reproduzir a opressão. Então por que ela não faz isso com o Fiuk? Por que ela não faz isso com a branca? Ela não tenta reproduzir a opressão? Por que ela fez? Ela teve uma discussão com Carla Dias e logo depois foi pedir desculpa, porque na cabeça dela, que se alimentou de produto, ideias e modos de viver branco a vida inteira, Carla Dias é digna de receber as desculpas dela. E Lucas, que é um irmão preto, não é digno. Sabe? Ela tem opressão para reproduzir com um irmão, porque ela não o enxerga como parte de si. Sabe? Ela não enxerga como parte de si. Nós somos um povo que não conseguimos olhar para os nossos como povo, como pessoas da mesma base ancestral, pessoas que passaram pelas mesmas violências e que merecem o nosso amor, que merecem o nosso apoio, o nosso braço, sabe? A gente olha para essas pessoas com desdém. É você ser classe média e você olhar para um irmão preto seu que é pedreiro ou que está em alguma profissão que você, com sua cabeça branca, acha subalterno, e você olhar com nojo e com desdém porque você aprendeu a reproduzir o modo de viver branco. Você está entendendo? E quem nos vende esse modo de viver branco hoje é os nossos irmãos que estão na Globo. Sabe? É os nossos irmãos que moram em casas de 6 milhões. É os nossos irmãos que viajam para Paris. É os nossos irmãos que fazem programação integracionista. É os nossos irmãos que se casam com gente branca. E eles mostram que esses brancos que criaram e se beneficiaram do racismo não são nossos inimigos. E que uma pessoa preta que vem da mesma base ancestral da gente e que passa pelas mesmas violências que a gente é nosso inimigo. Mesmo quando não tem motivo, que como foi o caso de Lucas, sabe? E aí depois esses irmãos que nos vendem esse modo de viver branco e que criam as Carols Conká da vida e os Nego Di da vida, sabe? Eles mesmos, Lumena perdeu a oportunidade de dar voz ao nosso povo e perdeu no jogo idolatrando Carol. Sim, também, mas é o que eu estou dizendo, gente. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Essas pessoas são produtos de uma indústria que cria gente reprodutora de branquice, reprodutora de racismo, reprodutora de opressão. Essas pessoas são frutos desse produto branco que é vendido por pessoas pretas. Sabe? Porque quando eu assisto a televisão eu me sinto representada. Eu me sinto representada por pessoas que são, como eu já falei com vocês, são casadas com brancos, né? Que tem um modo de viver branco. Sim, uma lavagem cerebral, é isso mesmo. Entendeu? Porque a gente internaliza aquilo. Quando não é só com a imagem, é com mensagens subliminares. Sabe?
Todas as vezes que você ouve um branco chegar na televisão e falar de nossa cultura e dizer que é folclore, você trata a nossa cultura com folclore, trata com desdém, mas acha que o que é bom é música erudita, né? Como uma branca chegou no meu... Isso mesmo, André, vou falar sobre isso agora. Uma branca chegou no meu Facebook, naquela época que a polícia entrou lá no Rio de Janeiro, não, em São Paulo, não, foi no Rio mesmo, esqueci, eu postei sobre isso no Face, e saiu matando gente, encurralou pessoas que estavam num baile funk dentro de um beco desse tamanho, e saiu atirando e batendo em gente ali, sabe? E eu disse, né, que o funk é a música feita dentro da favela, dentro da comunidade, dentro do gueto, é a nossa música. Sabe, essas pessoas do gueto, elas não frequentam o teatro municipal, elas não ouvem música erudita. Aí uma branca chegou lá e disse assim, porque... como foi que ela falou, meu Deus? Essas pessoas, Manu, elas não ouvem música erudita porque não têm acesso. Mas essa música, se eles tivessem acesso, eles não ouviriam funk. Olhei pra cara dela no Facebook. Olhei pra cara dela e disse... E o que é que lhe faz pensar que a música erudita é melhor do que o funk? Porque foi criada por branco? Porque só branco que ouve? Por isso que é música boa? Sabe? Então eles ditam o paradigma. É o branco que diz que a música boa é a música erudita. É o branco que diz que a linguagem adequada é a formal. E gíria não presta. Dialetos não presta. As outras línguas criadas dentro das comunidades, dentro de outros povos, não presta, só a deles. É o mesmo que vende o paradigma de que viajar para a Europa é bom. E que na África só tem pobreza. Você está entendendo? São esse tipo de ideia que a gente se alimenta o tempo inteiro e que faz com que o nosso povo cresça reproduzindo branquice como Carol Conká, como Lumena, como Nego Di e qualquer outro preto. Sabe? Eu assisti a entrevista de Lucas em Fátima Bernardes, eu queria assistir, que ele deu algumas ideias boas ali, mas quando ele disse assim: ai, Lucas, eu gosto tanto de você, mas é tão alienadinho. Quando ele disse assim que Fátima estava no coração de todos os brasileiros. Ai, meu Deus. Sabe, aquilo me dá uma dor. Sabe, uma dor tão grande, porque a gente comprou essa ideia de que aquelas pessoas brancas estão no coração dos brasileiros. São pessoas maravilhosas. Nos foi vendido, né, que Regina Duarte era namoradinha do Brasil, aquela mulher bela, recatada e do lar. E aí quando Regina Duarte se juntou com Bolsonaro, aí caiu aquela imagem, porque a gente compra o produto, a gente compra a ideia, a gente compra o modo de viver branco, sabe? Até a origem da música veio dos nossos antepassados. Sim, a gente sabe disso. Só que como o branco se apropriou de tudo, ele dita aquilo que é bom e aquilo que não é. Sabe? Por que a maioria dos nossos não gostam de funk? Criminaliza o funk. Porque o branco criminaliza o funk. Sabe? Ele não criminaliza o funk no baile deles. No baile dos universitários, dos branquinhos. Mas nos nossos de comunidade, eles fazem sim. Entendeu? E a gente, deixa eu olhar aqui a hora para eu não me perder. Pronto. Dá falta 20 minutos. E a gente não percebe que esse modo de viver branco, esse produto e essa ideia nos é vendida pelos nossos próprios irmãos. Então os pretos que estão na Globo não tem que fazer campanha para Carol Conká sair. Não tem que fazer campanha contra Nego Di. Sabe? Eles precisam olhar para o próprio rabo. Eles precisam entender que todos os meninos e meninas pretas que estão aqui e que estão se espelhando neles vão ser as próximas Carols Conká, as próximas Lumenas e os próximos Nego Di, que vai fazer piada com seus irmãos, que vai reproduzir branquice com seus irmãos, sabe? Porque vocês já pensaram em ver Dejanira no BBB?
Vocês já imaginaram Djanira no BBB? Ela não vai, que ela não é maluca. Porque eu tenho certeza que aquela mulher com aquele nível de prepotência que tem, de querer processar tudo contra a irmã que contraria a vontade dela. Vocês acham que ela chegar no BBB não ia fazer a mesma coisa que Carol Conká fez? Sabe? Claro que iria fazer. Ia reproduzir a mesma coisa. Sabe? E a gente não percebe isso. Igual o rap, que é marginalizado quando é cantado por negro, mas quando é um branco como Eminem, não é. Exatamente. Exatamente. Sabe? A gente criminaliza, demoniza, porque o branco nos ensina isso. A gente reproduz tudo que o branco nos ensina. O que a gente precisa fazer, gente, é mudar a rota. Sim, o quanto ela tá lucrando em cima dos pretos, sabe? Ah, claro, não, se DJ entrasse não podia ter um BBB com DJ, com Silvinho, com um bando de feminista negra que tem aí, de gente do movimento negro, ia ser massa. Esse povo, essas referências, pensa aí na bagaceira, a gente ia ver tanto de reprodução de branquice que ia ter. Temos que matar o branco dentro de nós e também de nossas irmãs e irmãos pretos. Matar dentro de nós já é difícil, imagine matar nos irmãos. O que a gente precisa é começar, sabe, a mudar o paradigma. Porque essas pessoas que reproduzem isso, a turma de Cirandinha, essa turma que reproduz isso, ela não é nosso irmão. Se tivesse uma revolução, tipo a revolução do Haiti hoje, a gente ia ter que matar essa galera. Porque essa galera ia ficar contra nós, sabe? Tanto as Carols quanto todos os outros que estão na Globo. Porque eles querem manter o status deles, o lugarzinho no canil da Casa Grande. Eles não estão nem aí para a liberdade e emancipação. Eles se alimentam do racismo para poder sobreviver e pagar suas contas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aqui, no miudinho. Porque se eu já fui uma idiota, esquerdista, petista, lulista, que já fiz até repente para Lula e Dilma, que acreditava na luta integracionista. Se eu conseguir mudar esse recheio, tirar essa desgraça de dentro de mim, me libertei, hein, irmãos? Tirei tudo, essa coisa ruim, exorcizei, tirei tudo. Se eu conseguir, outros irmãos e irmãs também podem. Então, o que a gente precisa fazer é começar esse trabalho. Tá amarrado, né? É, meu filho, o branco amarra e Oiá solta. Oiá tira tudo. A gente precisa começar esse trabalho de emancipação mental, sabe? De descolonizar, aleluia. A gente precisa pensar em formas de educar, seria uma palavra? Ensinar, não sei. A gente precisa ter uma pedagogia própria, gosto desse termo, né, que o Quilombocoto que usa, essa pedagogia própria, que vai tirar esse modus de viver branco das pessoas, e que vai fazer as pessoas... Eu tô fazendo esse movimento o tempo inteiro, eu já fui pra praia... Aí converso com meu filho, converso com minha sobrinha e falando o tempo todo, vocês precisam parar de querer ter essa casa daqui. Quem mora nessa casa aqui é quem te oprime. Aí eu fico falando que a gente foi num lugar, numa praia que é quase privativa, que só tem casa de quem tem, né? Dos opressores. Só Exu tira Jesus de você, né? Só ele tira a branquice de dentro da gente. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta. Isso realmente é Sankofa, sabe? A gente precisa fazer esse caminho de volta. A gente precisa parar de consumir branco, parar de consumir integracionismo. Mas a gente precisa também criar uma metodologia para levar outros irmãos e irmãs a viver dessa forma. Principalmente as crianças, porque elas ainda têm mais jeito do que a gente, porque é mais difícil consertar um adulto quebrado. Mas formar um caráter comunitário
nos nossos bebês, nossos hereis, sabe? É mais fácil. É mais fácil. Porque eles estão crescendo e a gente pode parar de consumir Lucas Neto, que o que eu tenho de gente preta que consome Lucas Neto, minha irmã, não tá brincadeira não. A gente pode comprar livros que falem sobre ancestralidade. Os nossos meninos e meninas precisam primeiro se entender povo preto, povo africano. Eles precisam saber que a África é a sua pátria. O continente, sim, qualquer lugar africano. Mas você nem sabe de onde veio, não interessa. Porque nós sofremos como, pretos. Independente de que lugar da África vem, aonde estiver um preto, seja no continente, seja nas diásporas, eles sofrem as mesmas violências. Então nós temos que nos levantar como povo em qualquer lugar, como um povo africano, como uma nação poderosa. Nós temos que levantar como um continente mesmo, sabendo que nem todos vão, mas aqueles que vão têm que construir essa África, sabe? A gente precisa fazer essas crianças entenderem que são parte de um único povo, que tem que amar o seu povo e só o seu povo, parar de amar os seus opressores. Que a gente precisa defender o nosso povo, proteger o nosso povo. Tudo isso está dentro da metodologia, da pedagogia do projeto que eu estou desenvolvendo. E vocês vão saber em pouco tempo que eu pretendo começar na segunda semana de março. Sabe? Então a gente precisa fazer esse caminho de ensinar os nossos a viver desse jeito, porque você vai ver uma geração que não vai tratar o seu irmão como Nego Di, como Carol Conká. Não vai. Porque vai ser um povo que vai olhar para os seus iguais e vai sorrir, e vai amparar, e vai olhar com um olhar de amor, de empatia, e vai cuidar, sabe? De pé, raça poderosa. Isso mesmo. A gente precisa fazer esse caminho. Mas para isso a gente precisa parar de consumir essas porcarias. Sabe? Parar de consumir Emicida. Parar de consumir. Não é só parar de consumir gente branca, não. É parar de consumir quem nos vende produto branco. Quem nos vende cultura branca. Quem nos vende ideia branca. Sabe? Quem nos vende modos de viver branco. Quem nos vende feminismo, esquerdismo, marxismo. Sabe? A gente tem que parar de consumir. Seja lá preto quem for. Porque nem todo preto vai ser seu irmão. Nem todo preto vai querer ir com você para a África. Muito preto gosta da Europa mesmo. Gosta do opressor mesmo. Entendeu? Então a gente tem que parar de consumir essas coisas. Parar de se emocionar. Ah, porque agora nós temos um preto tenente. Nós temos um preto, primeiro preto piloto da aeronáutica, não sei o que, não sei o que. Nós temos um preto na ONU. Meu Deus, representatividade importa. Nós agora temos uma preta vice-presidente da nação mais desgraçada do mundo, que é os Estados Unidos. Sabe? Para de se emocionar com isso. Que porra nenhuma. Manu falaram que não tomou banho no Rio de Angola. Não pode ser considerado africano ou africano. Ordinário. Ah, mas em breve eu vou tomar um banho no Rio de Angola. Mas eu sou africana. Eu rejeito essa brasilidade, rejeito. Tudo que tem de bom aqui é nosso, sabe? Eu não sou brasileira, eu sou africana, em diáspora. E vou ajudar os meus irmãos africanos a construir essa nação africana. Deixa eu olhar o horário aqui para poder não me perder. Faltam 10 minutos. Então a ideia, gente, é essa. A gente precisa entender que tá tudo interligado, sabe? Esse negócio de eu preciso pagar a conta, por isso que eu estou na Globo. Pensa aí, se todos esses irmãos que estão na Globo, que são atrizes, atores, apresentadores... Exatamente, Pri. Se essa galera estivesse trabalhando em prol do seu povo, que não fosse riquíssimo, que ganhasse um dinheiro para sobreviver, que estivesse junto com a gente, criando centros culturais, criando... teatros e fazendo coisas
para a nossa comunidade, e a nossa comunidade se ajudando e pagando, a gente seria uma outra coisa, sabe? Claro que eles não seriam ricos, né? Porque para se ter rico tem que se ter pobre. E quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa em que todo mundo precisa ter dignidade, né? Isso, viver em comunidade exige que ninguém esteja no topo. Porque se existe topo é porque existe subalterno, gente sendo pisada, sendo explorada. Mas esses irmãos que são tão potentes, que são tão bons, estão lá vendendo a sua potência, a sua habilidade, o seu tempo, para vender coisas brancas que alienam o nosso povo e que mantêm o nosso povo aprisionado na mão dos racistas, dos brancos, né? A gente tá, nossa vida seria outra, sabe? Mas os nossos irmãos, é como o André falou aí, são pessoas que têm projetos pessoais, que são umbiguistas, que só pensam em si, são egoístas. Não existe projeto coletivo, não existe projeto de emancipação, de liberdade, projeto comunitário, não. É farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Não tem pra todo mundo, não. Eu vou correr atrás do meu e você que se lasque por aí. E aí eles vão pincelar as coisas com nossas coisas para poder a gente se iludir e achar que aquilo ali tá bom. Aí eles vão viajar pra África, vão fazer um documentário, vão fazer um Sankofa da vida cheio de merda, vão fazer novela cheio de branquice, com mulher preta olhando para o filho dizendo: cale a boca que você está falando com uma mulher preta, sabe? Não ter necessidade de morar em carro, em mansões, em condomínio de branco e ter carrão. A gente pode ter aquilo que é necessário ter, aquilo que vai nos manter com dignidade, sabe? A gente precisa também ser empregadores dos nossos, e para isso a gente precisa ser empresário, e para ser empresário também não precisa ser explorador, né? Porque existe muita gente preta vendendo coisa preta aí a preço de ouro, inacessível para gente preta e sendo consumida por gente branca, né? Olha que coisa estranha, né? A gente vende coisas pretas caras para a maioria dos pretos não consumirem e os brancos consumirem. É África Arte, né? Que são donos, são de africanos que estão lá e bota as modelos brancas, porque são elas que compram vestidos de R$350 ou mais. A gente que lute, que não tem condição de comprar, não é isso? Mas a gente está vivendo um outro paradigma. A gente está cortando laços com o paradigma branco, com o modos brancos de viver. A gente está aos poucos deixando de comprar produtos brancos, ideias brancas. E a gente vai, muito em breve, conseguir criar essa comunidade que se enxerga como povo, que se enxerga como irmão, que não reproduz branquice, que ampara, que ama os seus, sabe? Que não palmita. Trabalhamos com nomes, né, Pri? Vocês querem me comprometer, vocês querem que o processo chegue, né, não? Ai, ai. Vocês me deixem, viu? Eu não posso ser processada não, senão eu saio daqui. Oi, Lady. Olha, gente, eu vou ter que encerrar a live. Faltam 6 minutos. É um processo paulatino, mas constante, sim. A gente sabe que tem muita coisa que a gente ainda reproduz, né? Muitos termos, eu tava lendo, eu coloquei um texto no Facebook de um africano e eu botei o título Sankofa, eu compartilhei o texto dele e ele fala de coisas que a gente precisa parar de falar. Como usar o nome Deus, por exemplo. Em vez de usar Deus, usar Nizambi, Obatalá. Ele colocou alguns nomes que é chamado de Deus em África. Ele falou da gente parar de usar a palavra tribo, porque tribo é reducionista. Sim, André Gaiato. Ai. E é reducionista mesmo. E é uma das coisas que Sankofa faz. Eu anotei.
né? Que é usar esse tipo de termo de chamado de tribo, chamar nossas coisas de folclore, entendeu? A gente precisa mudar, empretecer até o nosso vocabulário. E isso também requer que a gente pense assim, como aprender uma nova língua. Porque a gente sempre quer aprender inglês, né? A gente quer aprender espanhol, mas a gente não quer aprender quimbundo, não quer aprender iorubá, não quer aprender fon. E a gente precisa aprender, porque a língua faz parte da nossa identidade, sabe? É o nosso jeito de se expressar. E a gente precisa começar a aprender. Eu comecei o curso de quimbundo, mas o ano passado eu estava muito atribulada. Vou ver se recomeça esse ano. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer, né? Parar de se emocionar com o artista preto, de achar que o artista preto tem algum valor. Esse artista preto, ele vai nos vender uma ideia, um produto e um modo de viver branco. A gente não precisa consumir, a gente não precisa se emocionar com eles. Olha como eu era emocionada com Oprah. Amava Oprah Winfrey de uma forma, até saber que ela ajudou a destruir a vida de Michael Jackson. Então, pra mim, ela nem existe mais, porque ajudou a acabar com a vida de um irmão, sabe? E a gente precisa entender esse tipo de coisa. A gente precisa entender desses irmãos que são nossos inimigos, sabe? Que não ajudam a nos fortalecer, a nos elevar, que não ajuda a gente a viver como povo, mas que nos derrota. Então eu quero distância desse tipo de gente, sabe? Não me emociono com qualquer pessoa que tá lá com a carinha na tela para poder dizer que é representatividade. Não, quem me representa é aquele que luta junto comigo. Então as minhas referências são Garvey, são Malcolm X, né? É Marimba Anne, essas pessoas que a gente está começando a conhecer, que a gente nem sabia que existia, porque nos foi negada a nossa história. Mas agora a gente está aprendendo e a gente tem outras referências. Então, quando você olhar para uma menina e um menino preto, diga para ele: você pode ser uma pessoa forte, potente, importante para o seu povo. Independente do que você seja, você precisa ser alguém que olha para o seu povo como povo, que ama o seu povo, que defende o seu povo, que protege o seu povo acima de qualquer coisa. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Agora a gente se vê ou terça ou quarta. Para quem não está no meu perfil, claro, porque eu sou problemática e eu tô sempre postando coisas, né? Eu vou ver se eu faço o texto de Sankofa ainda esse final de semana. Vou tentar terminar de assistir para poder... Dani! Quanto tempo! Chegou no final, mas estamos aqui, certo? Eu vou dar uma mordida em Rogério, que resolveu fazer as lives dele no mesmo dia da minha, no mesmo horário da minha. Eu disse ele: mude pra sexta, mude pra outro dia, não faça live no mesmo dia que eu não, que eu também quero assistir as suas. Que bom que vocês gostam. Eu vou ter que encerrar já, daqui a pouco vai dar segundos e aí o YouTube não aceita. Beijo, até a próxima semana.